Se o sal tivesse as mesmas características de um pedaço de carne em decomposição, se ele fosse aplicado nesse pedaço de carne, ele poderia fazer alguma diferença? Não. O que torna o sal útil é justamente a sua diferença em relação àquilo no qual ele é aplicado. O que mostra, o que evidencia a utilidade do crente? O fato de ele ser diferente do mundo. Quando você quer mostrar alguma coisa, a melhor forma de você mostrar ela é colocar ela contra um pano de fundo diferente. Exemplo, você tem uma imagem que é muito clara. Qual é a melhor maneira de você ver os detalhes dessa imagem? É colocar num fundo branco? É colocar no fundo preto, não é verdade? É exatamente isso que o crente como luz faz no mundo. Ele contrasta a realidade das trevas e ele mostra o que está acontecendo. Vamos começar então? Glória a Deus. O que vimos até a semana passada? Quem pode me dar uma ideia? Terminamos as bem-aventuranças. A primeira sessão do Sermão do Monte, composta por uma série de características que evidenciam quem é o crente, que mostram o caráter da pessoa que é filho, que é filha de Deus. E hoje nós vamos ver a continuação desse sermão, amém, queridos? Até aqui nós nos dedicamos a estudar a descrição do crente. É isso que nós vimos até agora. E vimos também a comprovação desse caráter pela reação do mundo com relação ao cristão. Onde é que isso está escrito? Na última bem-aventurança, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça. Então, a reação do mundo a meu respeito comprova se a minha fé é de verdade ou de mentira. Então, o que vimos até aqui nas bem-aventuranças? As características do crente e a comprovação se essas características são uma realidade na vida dele. A partir de agora, nós vamos estudar a função do crente na sociedade e no mundo. Trocando em miudinho, a maneira como o crente deve manifestar a sua natureza. É isso que nós vamos ver agora. E a primeira coisa que nós vamos considerar, nós vamos ler o texto primeiro. Amém? Abra comigo sua Bíblia em Mateus. Você achou que eu não ia abrir a Bíblia, hein? Mateus capítulo 5. De uma coisa eu tenho certeza, você nunca mais vai esquecer o capítulo 5, 6 e 7 de Mateus. Eu tenho convicção de que quando falarem para você Mateus capítulo 5, de pronto você vai dizer, eu sei do que está falando. Certeza, irmãos. Tem sido um oceano inesgotável essas semanas. Essa é a 10ª já. Olha só, 10 semanas tratando sobre um único assunto. Isso é bom demais. Mateus capítulo 5, versículo 13, todos acharam? Sim ou não? Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e assim alumia a todos que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. 2 assuntos numa vez só? Não. Na verdade são assuntos que se complementam. Sal da terra e luz do mundo, como nós vamos ver a seguir, são assuntos complementares, são assuntos que dizem respeito a uma sequência lógica uma da outra. Não dá para separar, irmãos. Esses 2 assuntos falam a respeito de natureza e propósito. Diga comigo, natureza e propósito. Então, o que é que eu devo considerar como sendo a primeira consideração? Por qual razão eu, como crente, você como crente, devo ser semelhante a sal, devo ser semelhante à luz? Você já parou para fazer essa pergunta? Por que Jesus disse isso? Por que ele falou que eu tenho que ser parecido com o sal ou parecido com a luz?
Então essa é a primeira consideração que nós fazemos. E a primeira resposta que eu encontro é de que isso é justamente o que se espera de nós. Nós precisamos que ser semelhante a sal e ser semelhante à luz faz parte do que o crente é por definição, por natureza. Ser sal e ser luz diz respeito a características essenciais, fundamentais. O que significa isso? Eu trocando em miúdos. Diz respeito a algo que eu preciso necessariamente, obrigatoriamente apresentar a partir do momento que eu digo, eu sou cristão. Amém? A segunda resposta é de que, se nós somos crentes verdadeiros, nós não podemos nos ocultar. Alguém pode ocultar a qualidade do sal? Sim ou não? Sim ou não? Da mesma maneira, alguém pode esconder uma luz acesa? Pode tentar, mas é praticamente impossível. Então, por que eu preciso considerar essa questão? Porque eu não tenho como me ocultar, por mais que eu queira. Por mais que o crente deseje ser um agente secreto de Jesus Cristo, ele não vai conseguir. Porque assim como o sal se manifesta inevitavelmente e a luz se manifesta inevitavelmente, assim também é o crente verdadeiro. Por mais que ele queira se esconder, ele aparece. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Certa vez eu ouvi alguém dizer que ninguém nota a presença do sal, mas a ausência do sal é imediatamente notada. Eu quero corrigir essa afirmação. Você percebe sim a presença do sal. E nós vamos ver isso. Tanto a presença quanto a ausência do sal, ela é facilmente, rapidamente percebida por todos nós. Quando você come uma comida bem temperada, claro, talvez você não vai dizer, essa comida tem sal no ponto, mas você vai dizer, que delícia. A presença do sal é percebida na hora. Da mesma forma, quando você come uma comida sem sal, imediatamente você percebe, ui, está sem sal. Então é um erro eu afirmar que eu não percebo a presença e sim a ausência. Eu percebo sim a presença e igualmente a ausência do sal. Da mesma forma eu percebo sim quando uma luz está acesa ou quando ela está apagada. A terceira razão porque eu devo considerar essa comparação de Jesus é porque ocultar a minha natureza cristã é loucura. É como se eu tornasse o sal sem ser salgado e a luz sem ser brilhante. Ocultar a natureza do crente é uma tolice, irmãos. Tomando em conta que o cristão precisa exibir essas qualidades. Amém? Importante notar antes de nós seguirmos que essa declaração de Jesus diz respeito ao crente comum e não a certos seres iluminados, viu? Essa declaração se aplica a todos quantos podem ser legitimamente chamados de cristãos. Há quem diga que algumas características só são manifestas por crentes iluminados. Talvez você já tenha ouvido a expressão, tu consegue fazer isso porque tu é pastor, né? Será que você nunca falou isso? Não, você consegue viver esse negócio que está na Bíblia porque você é um missionário, né? Porque você é um líder de algum ministério. Não, você faz isso porque você é diferenciado, você tem mais tempo de fé do que eu, e tarará, e coisa do tipo. Não, irmãos. Todas as pessoas que são alcançadas por Cristo para a salvação estão habilitadas pelo próprio Deus, na pessoa do Espírito Santo que habita nessa pessoa, a evidenciar, a manifestar todas essas características. É o que nós viemos tratando já há 9 semanas. Não é porque eu sou um ser superior, um ser iluminado, que eu tenho mais condições de manifestar as verdades bíblicas do que qualquer outra pessoa. A Bíblia Sagrada não trata de diversas naturezas, apenas 2. A natureza carnal e a espiritual. O homem natural e o homem celestial. Amém? Então, antes de nós seguirmos, guarda isso no teu coração.
Jesus falou que ser semelhante ao sal e ser semelhante à luz é algo que está à disposição de todo aquele que crê. Grandes e pequenos, novos e velhos, pastores e aspas, crente de banco, porque crente de banco não existe. Amém? Quem pode manifestar essa qualidade? Todo mundo. Diga-se corretamente, todo mundo que crê em Jesus verdadeiramente. Todo mundo que recebeu o Espírito Santo dentro de si. Eu gosto de frisar o fato de que quando Cristo vem morar em mim através do Espírito Santo, não sou mais eu quem vive, mas é Ele quem vive em mim. E as coisas que eu as faço pelo Espírito Santo. Amém? Logo, é perfeitamente possível que eu consiga manifestar essas qualidades. Abra comigo sua Bíblia em 1 Pedro capítulo 2, por favor. 1 Pedro capítulo 2. Versículos 9 e 10. Esse texto ilustra muito bem essa realidade, irmãos. E além de ilustrar essa realidade, que realidade? De que é possível para mim e para você, ela ainda mostra algo que diz respeito à relação do crente com o mundo. Fala algo a respeito de função, de propósito. Olha o que diz o texto. Vós, porém, sois o quê? Raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de, com o objetivo de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Quem é o crente? Você está ligado, irmão? Quem é o crente? É um sacerdócio real, é uma nação santa, estabelecida por Deus para manifestar, para proclamar, para evidenciar as características de um cidadão do céu. Esse privilégio está à tua disposição. Quem crê em Jesus aqui, levanta a mão. Pronto. Você está habilitado a manifestar essa realidade espiritual. Amém? Por que sal e luz? Por que sal e por que luz? Esses dois elementos possuem características bem distintas e eles têm propósitos e natureza bem definidos. Por exemplo, o sal, ele é essencialmente diferente. E em qualquer coisa que o sal for aplicado, necessariamente ele vai alterar a característica original daquele produto. Concordam? É uma característica bem definida que o sal tem. A principal função do sal é preservar, impedindo a putrefação, a decomposição. Engana-se quem acha que a principal função do sal é dar sabor. A principal função do sal é preservar. A principal função do sal é interromper o processo de decomposição, de putrefação. A outra função, que é depois dessa principal, é dar sabor às coisas. E a luz, ela dissipa a escuridão, revela o ambiente e provê um ponto de referência. Já pensou estar num lugar bem escuro e de repente alguém acende uma lanterninha? Qual é o primeiro lugar para onde você vai olhar? Para aquele ponto referencial. Se tanto o sal quanto a luz perderem essas características, eles não servem para mais nada, irmãos. Por isso, Jesus assemelhou o crente ao sal e à luz. Por quê? Ou ele é, ou ele não é. Ou ele funciona, ou não funciona. Ou ele serve, ou não serve. Exemplo, qualquer outro produto, qualquer outro item que perca a sua função primária, ele pode ser usado de outra maneira. Exemplo, vamos pegar uma plantinha, uma flor. A flor é legal, né? A flor viva é bonita, não é? Ela tem um perfume agradável, não tem?
depois que ela morre? Se não decorrer muito tempo, os perfumistas podem usar para extrair essências. Então, a segunda função pode ser atribuída a ela. Vamos dizer que não dá para prestar para isso? Não funciona, não serve? Ela serve para adubo, não serve? Porque é um material orgânico, facilmente aplicável para adubar a terra e para renovar as coisas. Amém? Com sal dá para fazer isso? O próprio Jesus falou, se o sal se tornar insípido, nem para adubo serve. Por isso Jesus disse, o crente é semelhante ao sal. Ou ele serve ou não serve, ou funciona ou não funciona. Ou manifesta a realidade para que ele foi chamado, ou ele não serve. Amém? Irmão, está pesado. Calma, você vai entender melhor. E a luz? Igual ao sal. Uma luz apagada serve para alguma coisa? Você pode fazer alguma coisa com uma luz apagada? Com a lâmpada você até pode fazer, né? Tipo, se tiver com raiva, estoura lá na parede, né? Mas com a luz que ela emite, não há o que fazer. Uma vez que essa luz se apaga, não serve para nada. O que você faz com uma lâmpada queimada? Por que Jesus comparou o crente ao sal e à luz? Para simplificar as coisas. Para colocar dois caminhos distintos. O próprio Jesus, durante todo o seu ministério, tratou de ensinar isso. Ou é ou não é. Ou faz ou não faz. Ou é vivo ou é morto. Ou é luz ou é treva. Não tem meio termo, irmãos. Ou, como ele falou, se você preferir, quem comigo não ajunta, espalha. Quem não é por mim é contra mim. Quem é amigo do mundo é inimigo de Deus. Amém? Essa natureza e esse propósito do sal e da luz, eles são aplicados por Jesus de maneira extraordinária, tanto ao crente quanto ao mundo. Vamos lá? A primeira afirmativa de Jesus diz o quê? Vós sois o sal da terra. Está falando só do crente? Está falando da terra também. O mundo é apresentado como algo que tende à podridão, que tende à decomposição. Por que Jesus falou que o crente é o sal da terra? Porque ele estava informando que a terra está debaixo de um estágio de decomposição. E como sal, nós temos, ou teríamos, ou deveríamos ter a função de preservar, para evitar que esse processo continue. Então, quando eu leio Jesus dizendo, vós sois o sal da terra, eu posso entender que Jesus está dizendo, o mundo está perecendo e só você tem condição de fazer cessar esse processo. Essa verdade me ensina que o crente é o único que tem condições de agir como conservante e impedir esse avanço. Amém? Essa afirmação de Jesus, vós sois o sal da terra, ela apresenta o abismo que deve existir entre o crente e o incrédulo. Vou tentar explicar melhor. É uma diferença essencial que deve existir, irmãos. O sal teria alguma função se fosse igual ao produto no qual ele é aplicado? Sim ou não? Exemplo, vamos trocar em miudinho, né? Se o sal tivesse as mesmas características de um pedaço de carne em decomposição, se ele fosse aplicado nesse pedaço de carne, ele poderia fazer alguma diferença? Não. O que torna o sal útil é justamente a sua diferença em relação àquilo no qual ele é aplicado. O que mostra, o que evidencia a utilidade do crente? O fato de ele ser diferente do mundo. E você percebeu que nunca antes se ouve falar, tanto quanto agora, de que estamos tentando nos tornar mais semelhantes ao mundo com a falsa desculpa e justificativa de alcançar o mundo? Temos nos tornado insípidos na falsa expectativa de salgar aqueles que estão insossos. Dá para fazer?
Não dá. Então o que me mostra essa verdade? Ela mostra o abismo que deve existir entre o crente e o incrédulo. Essa diferença essencial entre o crente e o incrédulo é o que possibilita o crente agir como um agente de conservação. E esse tempero cristão é o que dá sabor à vida. Por que você acha que o maior bem do homem, segundo o humanismo, segundo o iluminismo, segundo o hedonismo, é o prazer, é a alegria? Você percebeu que todos nós, inevitavelmente, buscamos a todo custo algum lugar de alegria, de prazer, de felicidade? Quem é que gosta de ter sensações de prazer? Irmão, você não é um boneco de pano, pelo amor de Deus. Quem gosta de ter alegria? Quem gosta de viver fortes emoções? Quem gosta de ir no Parque Beto Carreira? Por que eu estou dando esse exemplo? Porque são maneiras que proporcionam a você algum tipo de alegria, algum tipo de prazer, algum tipo de êxtase. E por que o ser humano busca isso? Porque a existência do homem sem Deus é sem graça. E aí, falando dos mundanos, é por isso que eles se entopem de drogas, por exemplo. É por isso que eles vão de balada em balada, de relacionamento em relacionamento. Porque eles buscam alguma coisa que pode dar alegria, que pode dar felicidade. O problema é que quando aquela coisa termina, aquela sensação acaba, ele volta ao seu estado original. Ó céus, ó raios, ó vida, ó azar, que vida mais sem graça. E aí ele busca um novo motivo para ter de volta pelo menos um pouquinho de alegria. O cristão não precisa disso, porque ele já tem a alegria celestial. Por isso que o crente serve como tempero. Por isso que o cristão serve como um colocador de sabor na vida. Presta atenção, irmãos. O mundano, o incrédulo, tem uma forma de adquirir prazer. Quando ele olha para o crente que não precisa de nada daquilo para ser feliz, ele diz: ué, como é que pode? O que ele tem que eu não tenho? Aquilo instiga a pessoa que não tem a alegria a se questionar. Amém, queridos? O sal salga porque é salgado. Que redundância tola. O crente faz diferença só pelo fato de ser crente. E quando o crente simplesmente é crente, o que acontece? Ele faz cessar um processo de decomposição, ele faz cessar o processo de putrefação. Ele não precisa abrir a boca. O sal salga porque é salgado. O crente tem o poder de barrar o processo de decomposição pelo fato de ele ser crente. Quer um exemplo? Você chega no meio de uma roda de conversa onde está todo mundo contando piada profana, falando mal de fulano, ciclano, beltrano, falando mal de crente, falando mal de igreja, falando mal de pastor, falando mal de Deus, ok? Você é crente, crente de verdade. Você chega no meio dessa roda de conversa, qual é a tendência natural desse grupo de pessoas? Por quê? Porque você chegou. Sabe o que isso significa? É o sal chegando para barrar o processo de decomposição. Entendeu? O crente faz diferença só por ser crente, ele não precisa abrir a boca. Vós sois a luz do mundo, é a segunda afirmativa de Jesus. Aqui, o mundo é apresentado como estando em densas trevas. É a primeira verdade que eu aprendo. Vós sois a luz do mundo, é Jesus dizendo: o mundo está no escuro. E o crente é o único ser capaz de colocar alguma luz para dissipar essas trevas. E essa diferença fundamental entre luz e trevas, entre o crente e o incrédulo, é a melhor maneira de se revelar algo. Porque, irmãos, quem sabe aqui o que é um contraste? Quando você quer mostrar alguma coisa, a melhor forma de você mostrar ela é colocar ela contra um pano de fundo diferente. Exemplo, você tem uma imagem que é muito clara. Qual é a melhor maneira de você ver os detalhes dessa imagem? É colocar num fundo branco? É colocar no fundo preto, não é verdade? É exatamente isso que o crente como luz
faz no mundo. Ele contrasta a realidade das trevas e ele mostra o que está acontecendo. Se a luz do crente fosse treva, que diferença ele faria? O crente, ao fornecer essa luz, irmãos, ao mesmo tempo que ele denuncia o que está errado, ele aponta uma direção no caminho certo. Lembra que eu falei agora há pouco? Se você está num ambiente completamente escuro e alguém acende uma lanterninha, por menor que seja, a tendência natural de todas as pessoas é focar aonde? Naquele pontinho de luz, porque aquele pontinho de luz fornece para a pessoa um ponto de referência, um ponto de orientação. Então, quando o crente, que é diferente do mundo, ilumina as trevas, ele mostra o que as pessoas estão fazendo de errado e, ao mesmo tempo, apresenta o caminho certo. Mas você só consegue fazer isso se for diferente. Se for igual, não rola. Amém? Nós somos o sal da terra e, consequentemente, somos a luz do mundo. Vou repetir, nós somos o sal da terra e, por isso, somos também a luz do mundo. Negar essa natureza e negligenciar esse propósito de ser sal e de ser luz me torna inútil, me torna insensato, me torna ridículo, da mesma forma que o sal sem sabor e a luz sem brilho não servem para nada. Vamos finalizar então? Eu quero orar com você. Sal e luz constituem provas incontestáveis de que nós somos filhos de Deus. Sal e luz são provas incontestáveis de que eu sou, de fato, filho de Deus. Eu não vou ler, mas se você quiser anotar, eu sei que tem pessoas anotando. João capítulo 15, do versículo 1 ao 11, fala da videira verdadeira e dos ramos. Jesus ali ensina uma realidade tremenda, de que o ramo de si próprio não pode produzir nada, a não ser que ele esteja ligado na videira, e a videira é ele. Significa que o ramo só vai manifestar a vida que há no tronco. Significa que eu só posso ser luz e sal se eu estiver em Jesus. Uma outra realidade que prova isso é que Jesus disse que Ele próprio era a luz do mundo. No Evangelho de João capítulo 8 e 12 ele diz: eu sou a luz do mundo. E aí Mateus diz: vós sois a luz do mundo. Significa que o crente só pode ser luz porque Cristo é luz. Lembra que algumas semanas atrás eu falei sobre identificação? Estou identificado com Cristo, e por estar identificado com Cristo, eu manifesto a mesma natureza de Cristo. Se Cristo foi luz, eu também sou luz. Se Cristo foi sal, eu também sou sal. Se Cristo foi um embaixador, um reconciliador, eu também sou um embaixador e um reconciliador. Lembra que eu falei, o filho só faz o que vê o pai fazer? Eu quero ler o último texto, Efésios capítulo 5, versículo 8. Abre comigo sua Bíblia, por favor. Efésios capítulo 5. Versículo 8. A partir do versículo 3, o escritor começa a falar sobre o fruto da luz e as obras da carne. E no versículo 8 ele diz assim: pois outrora, antigamente, antes desse tempo, vocês eram trevas, porém agora são luz no Senhor. Andai como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor. E aí continua o texto. Mais uma prova de que aquele que pode ser comparado a sal e luz é filho de Deus. Irmão, se eu sou sal e eu sou luz, se você é sal e você é luz, por que o mundo está desse jeito? Já parou para pensar nisso?
Se o mundo está do jeito que está, é porque, na verdade, existe um número muito pequeno de pessoas verdadeiramente convertidas. E o pior, aqueles que se dizem crentes não exibem as qualidades que são sinalizadas pelo sal e pela luz. Lembra daquele negócio? Professam piedade, mas negam o poder que ela tem. A nossa dificuldade não está aqui, no nosso intelecto. A nossa dificuldade se encontra na nossa natureza. Eu e você sabemos o que é certo. Mas nós preferimos sempre praticar o que é errado. Por quê? Porque nós amamos mais as trevas do que a luz. Nós precisamos voltar a nos examinar a nós mesmos. Precisamos voltar a fazer um autoexame. E isso obrigatoriamente me leva de volta aonde? Ao princípio das bem-aventuranças. Você está me entendendo? Você é o sal da terra. É uma afirmativa de Jesus. E na sequência ele diz: se este sal se tornar insípido, sem sabor, não tem mais esperança. Sabe o que eu aprendo aqui com essa verdade, irmãos? Nós, que conhecemos o sobrenatural, fomos inseridos no reino de Deus. Não temos desculpa se tornarmos atrás. Vocês são o sal da terra. Jesus começa a afirmativa falando o que eu sou. E depois ele diz: se você deixar de ser aquilo que eu te chamei para ser, não há mais esperança. De igual forma ele disse: vocês são a luz do mundo. E a afirmativa continua dizendo: dá para esconder uma cidade plantada em cima de uma montanha? Dá para acender uma candeia, uma lanterna, uma lamparina, uma vela e botar debaixo da cama, debaixo de um cesto, debaixo de algum lugar escondido? É Jesus dizendo assim, porque você é luz, não dá para você esconder. Agora, se você está tendo sucesso no ocultar essa luz, significa que essa luz na verdade é treva. Amém? Por que a necessidade de um autoexame? Por que esse autoexame me leva às bem-aventuranças novamente? Porque o homem por si só não consegue ser nem sal, nem luz. Vou repetir, o homem por si só não consegue ser sal, não consegue ser luz. Por isso ele precisa voltar nas bem-aventuranças, se reconhecer o miserável, chorar por isso, consolo, se tornar manso, manifestar fome e sede de justiça, para que então se torne misericordioso, manso, pacífico. E então possa ser luz e sal, ou sal e luz.